Brasília International Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Brasília, agora na sala da sua casa. Festival totalmente online, mostra competitiva com filmes inéditos, tributo Kirk Douglas, Bife Júnior com filmes teens. Comemore o aniversário de 60 anos de Brasília com a gente, de 21 a 26 de abril. Acesse bifefestival.com. Fique em casa, fique com o Bife. A gente falou de vários estilos, de vários pontos importantes da história do documentário até aqui. Mas tem uma escola que é uma das mais criativas e que não se esconde atrás de uma pretensa neutralidade ou só uma função de observar. Essa escola é a do Cinema Verité, a escola francesa. Cinema Verité, numa tradução livre, seria o cinema verdade. Voltamos a essa questão, mas que verdade? Da onde que sai essa verdade? Ela sai da mera observação, no sentido mero simples, não menor, né? É tão importante quanto o cinema observativo aí do cinema americano, do cinema direto, da escola americana. Mas o fato é que o Cinema Verité, ele assume todos os dogmas criados, eles caem por terra. Porque, uma frase aqui importantíssima, toda vez que uma câmera é ligada, uma privacidade é violada. Dito isso, o nosso mundo contemporâneo, ninguém mais tem privacidade, né? Porque a gente vira as câmeras para nós mesmos, né? Uma profusão de selfie aí que eu acho que os criadores do Cinema Verité enlouqueceriam. Mas isso é importante por quê? Porque a gente fala, de novo, daqueles elementos de definição que ajudam a gente a classificar as coisas e deixar tudo um pouquinho mais organizado na cabeça. Quais são eles? A interferência e a participação do diretor é muito ativa. Ele é um pensador desse cinema, ele é um provocador, mais do que um diretor. Então isso difere completamente do cinema direto americano. E outra coisa, a voz, a entrevista que é feita, a imagem de quem está na frente, quem está atrás, olha, ela é completamente tudo aberto para o espectador. Isso a gente pode até recorrer lá ao Vertov, sim. O pessoal do Cinema Verité bebia muito nessa fonte do Vertov, que a verdade, esse Pravda, né, essa verdade do Vertov vinha dessa autoria dele, desse olhar, não necessariamente a verdade só ali distante que eu observo. Então isso é muito interessante. E aí tem um historiador que eu gosto muito de citar, o Eric Barnell, que ele dizia que o cinema direto é a mosquinha invisível lá fingindo que não está. Então ela fica esperando que a realidade conte a si mesma, né? Já o Cinema Verité, ele é provocador, ele é participante, ele é agente, ele incita, ele cria até essa fagulha, o que ele chama de a crise. Porque sem crise, sem drama, não tem cinema. O cinema narrativo já sabe muito disso, né? O cinema de ficção. Mas o cinema documental também, né? Até quando a gente faz um cinema de natureza de observação, tem um drama ali da vida na natureza. Então, essa atitude do realizador, a sua estética, mas principalmente a sua ética em relação a um filme, a um tema, ao que está filmando, é que é a grande questão e a grande diferença. Então, o Cinema Verité, ele é muito influenciador também, ele é muito interessante e eu gosto de perceber filmes que misturam todos esses estilos, que é o momento que a gente está no cinema contemporâneo. O cinema contemporâneo hoje, ele traz pode trazer um filme, pode trazer um momento apenas de observação, para citar um filme aqui recente, Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Existem momentos ali que é observação da realidade se desenrolando ao longo dos fatos políticos que ela está documentando, dos pequenos aos grandiosos. Tem também essa questão dela como agente provocadora, se colocando ali como realizadora, e tem toda a verdade narrativa que ela constrói como autora desse filme, esse tratamento que ela dá à realidade brasileira. Então é um filme que mistura
e ainda tem a questão da responsabilidade social do cinema inglês. Então é interessante a gente ver como realizadores contemporâneos, eles utilizam todas as ferramentas que a história, que os pioneiros foram dando. Então é por isso que é interessante a gente conhecer essa história, porque na hora da gente, novamente eu aqui martelando isso de novo para você, na hora que eu for formatar meu projeto, na hora que eu estiver ali em campo documentando a minha realidade, ou na hora que eu estiver assistindo a um filme, eu posso pôr tudo isso em perspectiva e pensar em tudo isso que faz parte da história do documentário e do documentário contemporâneo. Tendo todos esses conceitos do cinema verité em mente, a gente parte aí para pensar os grandes nomes, os criadores do cinema verité, Jean Rouch e Edgar Morin. O Jean Rouch, ele criou o que a gente pode dizer até de subgênero, a etnoficção, porque ele vinha muito do documentário etnográfico, com muita responsabilidade antropológica ali, e da docuficção também. Então, ele criou uma escola. Na verdade, não foi uma escola, mas foi um gênero dele, essa etnoficção. E, ao mesmo tempo, a gente pode falar de um filme crucial na história, na trajetória dele, que é Os Mestres Loucos, de 1955. Para pensar. 1955, os ingleses fazendo aí o seu documentário com muita responsabilidade social, os americanos no cinema direto no auge, e Mestres Loucos é uma obra importantíssima, porque ela subverte completamente a questão da noção de documentário etnográfico, antropológico, no sentido de que ele dá um twist carpado na noção europeia do que eles achavam que era, o que devia ser filmado. E isso é que diz muito sobre a ética do cinema verité. Por quê? Porque o Jean Rouch, que era esse cineasta etnográfico, estava ali fazendo seus filmes etnográficos em 1954 na África, em Accra, na Costa do Ouro. Foi quando um grupo de Haukas, que vocês quando assistirem vão entender, o filme é curto, mas é uma aula de cinema, de antropologia, de visão, de colonialismo, de influência. Ele é convidado pelos Haukas para documentar uma cerimônia. Quando ele vai lá ver, os Haukas entram em transe. Eles incorporam espíritos, só que os espíritos não são dos ancestrais africanos, são dos colonizadores. Né? O maquinista da locomotiva, o engenheiro, a esposa do médico, o governador geral, o major cruel. E toda a indumentária desse ritual remete aos símbolos e à indumentária colonialista presente ali, no caso, a indumentária inglesa e os rituais de poder. Então, é um filme poderosíssimo que mostra essa questão da influência do colonialismo, da mistura e a contaminação de culturas, da parte em que isso é nocivo, da parte em que os africanos se reinventam, subvertem isso, né, uma coisa antropofágica, eu diria. Então, é um filme que revolucionou esse olhar. E com isso o Jean Rouch é dono de uma obra vastíssima, é até reduzir demais ficar citando só os filmes dele, mas é que esse é extremamente simbólico e seminal. E ele diz com essa obra, olha, eu não vou mostrar para você, etnograficamente falando, a África que você colonizador, com esse seu olhar pré-concebido, quer que eu mostre. Eu vou mostrar a real. A real é essa aqui. A real são os Haukas. A real é o que nós fizemos aqui com a África, o que esse processo fez. E quando ele volta, não necessariamente ele é amado. Pelo contrário. Mas ele está fazendo eticamente o seu trabalho. Então, é um filme... Isso aqui, muito reduzidamente. Mestres Loucos tem estudos complexos, incríveis sobre esse filme, procurem, porque é uma obra para quem, por exemplo, hoje em dia quer realizar documentários etnográficos, quer documentar culturas, né? E não estou dizendo aqui que precisa ser a cultura de uma nação indígena ou a cultura de um povo quilombola, pode ser uma cultura periférica que não pertence a você. Ou você pode ser um cineasta periférico que quer documentar as instâncias de poder no Brasil. Então, a gente ter esse olhar do observador que está aberto ao que a realidade te dá, e mesmo assim ser um agente provocador, que o Jean Rouch sempre foi, porque o filme é narrado por ele, é nesse sentido que entra muito da autoria dele aí, diferentemente do cinema reality, né, o doc-reality, né, o documentário direto americano que não tem narrador, não tem nada, é aí que entra essa postura
participativo do Jean Rouch. Então é um filmaço, Mestres Loucos é imperdível e necessário. Le commandant Mougou n'est plus impuissant et sa bonne amie est toute contente. À côté, se réunit. E nesse sentido da gente mexer com o olhar, pensar sempre onde está o olhar, o Jean Rouch realizou um outro filme também importantíssimo, Eu, um Negro. Esse já é depois de Mestres Loucos e não tem o olhar do Jean Rouch, o homem branco observando, mas sim de jovens negros, jovens africanos na Costa do Marfim, que já observam outros africanos com um olhar muito formado por valores que eles foram absorvendo de uma sociedade contemporânea da época. Ou seja, eles têm nomes americanos, eles fumam cigarros americanos, eles se vestem, eles querem ser como o homem, entre aspas, civilizado, culto, refinado, querem trabalhar numa grande cidade. Só que aí eles são os heróis da sua própria história porque eles estão observando. Então esse filme traz esses jovens viajando, né, pela Costa do Marfim, observando a vida na cidade, observando a vida no campo também, e eles não se reconhecendo mais no africano que mora no campo. Então tem essa questão também. Assim como muitos brasileiros de grandes cidades não se veem nem no homem do campo, nem na cultura indígena, por exemplo, nem na cultura quilombola, nem em tantas culturas populares brasileiras, e tem um ideal aí, sei lá, americano, europeu, de identificação de cultura, de comportamento. L'agent fédéral américain. J'aime les Corses, accueillis, heureux équipe là. Et moi, mon Dieu, je suis triste. Isso ocorria ali com os personagens reais de Eu, um Negro. É um filme lindo, que a gente vê onde é que está esse lugar do olhar, né? Esses amigos escolhem pseudônimos, né? Para construir simbolicamente uma personalidade que eles acham que é a ideal e observam essa África. Então tem várias camadas do olhar aí, é um filmaço, também fala muito de identidade, extremamente importante, Eu, um Negro. Jean Rouch dirigiria muitos outros filmes ao longo da sua carreira. Mestres Loucos e Eu, um Negro são duas obras cruciais, importantíssimas de serem debatidas. Mas, na verdade, o cinema verité oficialmente seria inaugurado como um movimento com um filme que veio depois, em 1962, e se chama Crônica de um Verão, realizado em parceria com Edgar Morin. O Morin foi um filósofo, criador, pensador do cinema, cineasta, parceiro do Jean Rouch em vários projetos. E nesse primeiro filme, eles traziam desenhado para a gente o intuito do cinema verité, que é ser esse agente que provoca, que levanta o problema da realidade. E qual é esse problema aqui? Eles estão num verão, no efervescente ano de 62, o verão desse ano, tudo muito lindo.
E aí eles saem às ruas. Na verdade, eles contratam uma psicóloga que já tem esse trabalho e ela sai às ruas, eles a convocam, né, contratam para sair às ruas sendo filmada com um microfoninho ali, ó, num tipo o povo fala, perguntando questões muito metafísicas, tipo, você é feliz? E aí vem tudo quanto é tipo de reação. Isso é muito interessante de observar, como uma pergunta aparentemente banal, boba, num dispositivo bobo dela sair com um gravadorzinho sendo filmada, rende um filme incrível, filosófico, engraçado, com muito humor, melancólico. O filme fala do quê? Dos anseios, dos medos, das vontades, dos desejos, dos sonhos, da civilização ali naquele momento, da sociedade francesa, mas toda a sociedade urbana ali, europeia também. Fala também dos traumas da guerra, a personagem sofreu com as questões da guerra, com o Holocausto. Então é muito interessante a gente ver como tudo isso é abordado nesse filme. E o Morin, ele tem uma frase, uma pensata que eu acho muito legal, que é assim, uma diferença muito importante, talvez divisora ali de águas, entre a realidade ali buscada pelo o cinema direto americano e a também buscada, o real, a verdade buscada pelos franceses, que bebiam muito, aí já falei, mesmo no estilo do Quino Právida, do Vertov, ele se pretende ficar ali esperando e mostrar o real para você, esperando o real acontecer, mas fica ali. O cinema francês, o Vérité, ele também espera, mas ele concebe o problema do real, a problemática, nada como um francês para problematizar muito bem uma questão, né? Com humor, elegância, ironia, enfim, no seu cinema. Então, um concebe e a ideia de que o real, a realidade, a verdade vai vir. O outro busca essa verdade, mas de um jeito provocador. Levanta esse problema. Então é isso que eles fazem em Crônica de um Verão. Eles levantam questões ali e dessa experiência que se passa. Eles mesmos se colocam na frente da câmera logo no início do filme, conversando com ela sobre o intuito do projeto. E dessa experiência que a gente vai absorver essa verdade, como é que esse mundo real se representa ali. Então, é um movimento dos mais interessantes do cinema do mundo. Muitos autores bebem nessa fonte até hoje, e muito bem, e até a subvertem, criam outras coisas em cima. Enfim, são movimentos, a gente foi falando até aqui, de pilares fundadores do cinema contemporâneo do documentário, que hoje em dia é uma grande miscelânea pós-moderna, tudo pode ao mesmo tempo agora, mas que teve esses pilares muito fortes, muito construídos e são, claro, aqui, numa coisa muito rápida, muito en passant, determinantes para as escolas contemporâneas que a gente tem hoje, para os estilos. A gente não tem grandes dogmas, nem países aí, eu quero isso, eu faço aquilo. Está todo mundo circulando, se contaminando, usando vários estilos no mesmo projeto, mas graças a esses pioneiros. Então aqui a gente fecha esse panorama histórico e com um olhar crítico nosso sempre para a gente voltar aqui a ver o cinema ou a produzir, tendo todas essas perspectivas históricas e criativas, éticas e estéticas em mente.